Para os moldes do estojinho Fábio, nós vamos precisar então de um retângulo de 22 centímetros de largura por 35 de altura. Nós vamos precisar desse retângulo menor aqui. Esse retângulo mede 22 por 9. Esse retângulo vai servir para o recorte da tampa e vai servir também para o bolsinho com zíper, que nós vamos colocar pelo lado de dentro do estojo, tá? Depois nós temos esse retângulo de 22 por 15, que são as bolsinhas com zíper para canetas, tá? E por último, uma alça de 28 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura. Vamos dar início aqui ao corte do estojo escolar Fábio, tá? Eu chamei de Fábio porque esse modelinho de estojo eu me inspirei no estojinho da Faber-Castell. Então aí, na hora de pensar no nome, eu pensei aí, vamos chamar de Fábio, tá? Então esse é o nosso estojo Fábio. Primeiramente nós vamos cortar aqui a parte externa do estojo, tá? Uma vez no tecido e uma vez na manta. Só que assim, eu tô sugerindo aqui que vocês cortem a tampa separada do restante, para que ela fique num tom diferente. Porque aí a hora que fecharmos o estojinho, então a tampa vai ficar diferente, ó, fica mais bonitinha assim, tá? Eu tô usando aqui esse tecido composê, a estampa é a mesma, mas as cores diferem. Então aqui eu cortei separado, tá? Essa parte aqui e cortei a tampa. Só que daí eu já emendei as duas, né? E aí ela inteira eu já cortei a manta R1 fina, tá? Depois o forro nós vamos cortar também já inteiro, né? Em outro tecido. Não tem necessidade de fazer essa barra diferente, eu fiz aqui por conta de que o tecido que não dava mesmo, então eu emendei. Mas o forro pode ser inteiro num tecido só, tá ok? Então aqui está, né? Forro, tecido e manta pro nosso estojinho, tá? Depois ele tem um bolsinho com zíper, tá? Que nós cortamos aqui. Eu cortei com tecido dobrado, ó. E aqui nós vamos aplicar um zíper, tá? É o mesmo tamanho da tampa, então eu tô usando o mesmo molde que eu usei pra tampa. Tá aqui. E ele tem 3 bolsinhas com zíper. Essas 3 bolsinhas, eu cortei então 3 vezes no tecido e 3 vezes no forro. Não há necessidade de manta, tá? Essas 3 bolsinhas nós vamos colocar o zíper nelas. A primeira parte que nós vamos preparar é a parte do bolsinho com zíper, tá? Então, nós cortamos aqui um zíper com 20 centímetros, tá? De zíper. E aí nós passamos esse cursor e vamos fazer aqui, pregar aqui na extremidade, esse pedacinho de viés, tá? Então, eu vou pegar o bolsinho para explicar para vocês,
por que que nós estamos usando esse pedacinho de viés aqui nas extremidades do zíper. O bolsinho que nós vamos colocar o zíper é esse daqui, tá? E como esse bolsinho, ele vai pegar na lateral da bolsinha depois, então nós fizemos esse acabamento com viés, porque aí fica mais suave aqui o acabamento da lateral, do que se eu deixar diretamente no zíper, tá? Então, por isso que nós fizemos dessa forma. Aí agora, então agora nós vamos pegar aqui o zíper, né, que eu já preparei. Vamos colocá-lo aqui sobre o tecido do bolsinho, tá? Com o dentinho virado, então, para o tecido. E aí, vamos pegar essa outra parte e já vamos colocar por cima. E o zíper vai ficar, então, tipo sanduíche entre um tecido e outro do bolso, ok? Vamos costurar aqui agora. Então, agora eu viro o bolsinho para o direito. E já rebato aqui a costura na borda do zíper. Bom, então aqui meu bolsinho com zíper. Agora, para fazer o acabamento da borda de cima do zíper, eu vou virá-lo aqui pelo lado de dentro. Vou costurar o viés abertinho, assim na borda. Virá-lo para cima e vou dobrar para fazer o acabamento aqui na borda do zíper, tá? Então, agora, ao virar, eu já vou pregando ele no forro da bolsinha, no forro do estojo, né? O estojo Fábio, ok? Então, esse bolsinho, ele vai se posicionar aqui, tá? Vou deixar ele a uns 2 centímetros acima da borda do forro, tá? E vou pregá-lo aqui, então, né? Eu já vou pregando, fazendo acabamento do viés e pregando ele no estojo, tá? Aí depois fechamos o fundo também. Então, agora eu venho com ele. Aqui, faço o acabamento, o viés, no zíper, e já prendo o bolsinho no estojo. Pronto, aqui está. Meu bolsinho aqui, com o zíper, já está pronto, né? E agora nós vamos preparar as 3 bolsinhas de canitas. Então, agora nós vamos preparar os 3 zippers das bolsinhas. Eu fiz todo coloridinho, para ficar mais alegre o bolsinho, né? Coloquei os cursores também coloridos. Então, nós vamos pregar aqui. É o mesmo caso do outro bolsinho. Nós vamos pregar esse pedacinho de tecido aqui, uma tirinha de viés,
para diminuir o volume nas extremidades do zíper, tá? Não fazer ficar muito grosso na lateral do estojinho depois. Aqui, ó, pegando as três ao mesmo tempo, né? Aproveitando o carro. De água. Esse zíper vou deixar com 20 centímetros cada um. Vou pegar a ficha lá para acertar o tamanho. Então, cada zíper nós cortamos com 20 centímetros. Então, agora nós vamos pregar o zíper nas bolsinhas, tá? Então, eu peguei aqui o tecido da bolsinha, coloquei o zíper em uma das bordas, né? Então, com o dentinho virado para o tecido. Aí, eu venho com o forro e já costuro por cima. Ah, observem que eu deixei dividir lá um pedacinho de tecido para cada lado, né? O zíper ficou menor. Agora, nós vamos costurar aqui o forro para embutir esta borda do zíper. Os três bolsinhos, então nós vamos costurar assim, né? O zíper, na borda e o tecido por cima. Deixa eu repetir, que acho que vocês não ouviram. Para os três bolsinhos, então, nós vamos fazer a mesma coisa. Costurar o zíper e o tecido e o forro sobre o zíper. Tá? Ele vai ficar embutido, então, entre os dois tecidos, né? Agora, nós vamos costurar na outra borda. Ó, eu viro o tecido pra cá, tá? Viro o tecido do forro sobre o zíper. E aí, nós vamos costurar agora na outra borda do zíper.
Agora nós vamos virar para o direito os bolsinhos. Prontinho, ó. Meu bolsinho com zíper forradinho, tá? Aí eu vou ali pra assentá-los com ferro, tá? Mas olha aí, ó, zíper, bolsinho forrado, viu? Que prático, né? Eu vou assentar os bolsinhos com ferro todos e aí volto pra gente acabar a montagem. Então aqui, né, estão os 3 bolsinhos que nós preparamos com zíper. Aí nós vamos acomodá-los aqui no forro, ó, logo acima do bolsinho com zíper. Vamos colocar aqui e vamos passar uma costura aqui na lateral para prendê-los ao forro, tá? Vamos aqui nessa lateral. Os 3 estojinhos estão prontos. Agora nós vamos preparar a parte de fora do nosso estojo completo. Aqui as 3 bolsinhas para canetas, tá? Bem, eu já preparei aqui a parte externa do estojinho Fábio, tá? Então, aqui na parte externa, eu coloquei a etiqueta, tá? Que ela vai ficar atrás, né, do estojinho. E aqui eu coloquei esses botões aqui de imã, tá? Pro fechamento do estojo. Então, esses botões eu marquei da seguinte maneira. Eu coloquei aqui no molde a 14 centímetros dessa linha aqui inferior, tá? E a 5 centímetros da lateral. Aí eu marquei ali, do outro lado a mesma coisa, 14 e 5, e marquei a posição dos botões imã e já apliquei, tá? Então agora eu estou preparando a alça, a alcinha. Eu vou fazê-la em curvinho, tá? Outra coisa que eu deixei ela mais estreita, deixei ela com 7 centímetros, tá? Com 9 eu achei que ia ficar muito larga. Então aqui está a alcinha com 7 centímetros. Deixa eu trocar aqui o pezinho da máquina. Nós vamos costurar a curvinha agora. Tem que colocar um pezinho de plástico, né? Essa alcinha, eu vou aplicá-la bem aqui na altura da tampa, tá? Nós vamos prender ali, ó. Ela vai ficar aqui no meio, assim. Então, nós vamos prender aqui com rebite, tá? 2 rebites de cada lado, pra alcinha se fixar no meio, ok?
Agora nós vamos prender a alça, tá? Que eu já preparei no curvinho. Então eu marquei daqui da lateral para dentro 7 centímetros, daqui para cá 7 centímetros também. Aí eu vou passar um pouquinho de cola para fixar minha alça até essa medida, tá? Então aqui, ó, um pouquinho de cola de cada lado. Nós vamos pegar a alcinha, vamos fixá-la bem na altura aqui da tampa, até os 7 centímetros só, tá? Do outro lado, a mesma coisa. E aí, nós vamos aplicar 2 rebites de cada lado da alça. Ok? Então, vou fazer aqui o furinho, né? Um aqui bem próximo, de 7 centímetros. O outro mais pra cá um pouquinho, a uns 3 centímetros de distância. Tá? Desse lado também. E aí, nós vamos usar o rebite de número 4. Mais um aqui. Vamos pegar aqui o balancinho, pra acabar de fixar esses rebites, né? Pronto. A alça já está pronta, tá? Bem, agora que nós já preparamos a parte interna e externa da bolsinha, agora nós vamos pegar o forro, vamos sobrepor ao tecido e aí nós vamos costurar em volta, ok? Vou prender aqui com alfinetes. Nós vamos deixar essa parte aqui de baixo aberta para fazermos a bainha depois e rebater a costura, ok? Nós vamos costurar, fechar esse lado. Aqui é a tampa, né? É o lado da tampa. Então, nós vamos deixar para fazer o acabamento lá naquela borda, o fechamento, né? Que aí nós vamos virar para o direito, deixar essa parte aqui aberta. Eu vou já fazer aqui uma bainha, uma dobrinha para facilitar o acabamento depois, tá? Bainha virada assim. E aqui, já vou costurar com ela viradinha assim, que aí facilita a barrinha depois, ok? Então, eu vou lá pra máquina agora, vou costurar a volta toda. Vamos deixar apenas essa abertura aqui para virar pro direito, ok?
Bom, então agora já costuramos pelo lado de dentro toda a borda, deixei só essa abertura aqui para fazer o fechamento depois, né? Já cortei aqui os cantos, então vamos virar para o direito. Com a ajuda do palitinho, vamos acertar bem os cantinhos, né? Acertar bem essas costuras e bater. Nosso tojinho já está quase pronto, né? Acertar bem essas costuras. Cantinho. Bem, agora nós vamos passar uma costura rebatida a volta toda, tá? Para assentar melhor o nosso estojinho. Aqui eu vou passar uma costurinha aqui para reforçar mais aqui a alça. Agora, só falta colocarmos o botãozinho com rebite e já está pronto o nosso estojinho Fábio, tá? Inspirado aí no modelinho da Faber-Castell. Ok, aqui tudo certinho, né? Do lado de dentro. Então agora nós vamos dobrá-lo assim, tá? E aqui colocar o botãozinho, tá pronto, ó, bonitinho. Nosso estojinho, tá? A etiquetinha ficou aqui. Tá ótimo, né? É isso, gente, ó. Muito bonitinho esse estojo. Então agora só falta aplicarmos aí o botãozinho de imã com rebite, né? Aí eu dobrei aqui, ó, o estojinho, tá? Bem com a tampinha por cima e marquei a parte de cima do botão, onde vai
o rebite a partir do botão de baixo. Eu fiz a marquinha, ó, os dois lados, tá? Já furei o local. Então, agora é só aplicarmos aí o botão, né? Esse aqui, e o rebite. Botão e o rebite. Precisamos dar um apertinho aqui. Pronto. Aí está. Nosso estojinho, Fábio, né? Estojinho inspirado aí no estojinho da Faber-Castell, tá? Por isso o nome de Fábio. Ok? Aí está. Uma pecinha bem bonitinha, bastante útil, prática. Mais uma cortesia, aulinha grátis da professora Beth Tirado. Ok? Vejam aí os nossos endereços, né? Todos aí. Qualquer dúvida é só nos contactar ou chamar a professora Beth Tirado inbox. Até a próxima. Obrigada.